para quem não conhece a doutora Gisele, ela que é farmacêutica, biomédica, doutorada em naturopatia, vai estar aí abrilhantando essa noite da Catal Saúde com bastante informação. Aula com você agora, doutora Gisele. Obrigada, Érica. Obrigada por todos os elogios aí, por me apresentar dessa maneira, pelo convite. É um prazer imenso para mim estar aqui, né, diante dessa aula hoje de magnésio, que, como você falou, parece ser algo muito simples, porque é magnésio, mas porém traz aí, eu trouxe um material bem rico hoje em artigos e o que que é, né, especificando realmente qual a necessidade desse mineral na nossa vida. Então, para quem está aqui hoje, para quem disponibilizou um pouquinho do seu tempo para a gente conversar sobre isso, vai perceber a real necessidade, o quanto esse mineral faz a diferença em promover bem-estar, longevidade saudável e trazer aí para a gente uma qualidade de vida bem superior, né? Agregando, equilibrando esse mineral na nossa vida. Então, eu agradeço o convite da Catal Médica, agradeço vocês por estarem aqui, né? Dividindo o tempo de vocês comigo para compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho aí, e, por conta da suplementação, de todos esses suplementos que a gente utiliza e agrega no nosso dia a dia, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora a minha tela, o material que eu preparei para conversar com vocês. No final, eu vou responder aí, eu vou discorrer todo o assunto sobre o magnésio, conversar um pouquinho, trazer esse embasamento científico da real necessidade desse mineral na nossa vida. E no final a gente conversa um pouquinho, anotem aí, coloquem no chat todas as dúvidas, o que vocês chamam mais atenção ou querem realmente ficar mais inteirados nesse assunto, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tá? Então, o tema da nossa aula hoje é desvendando o magnésio, né? Justamente por isso, porque a gente tem aí no nosso dia a dia várias indicações de magnésio, de várias formas, né? De várias formações químicas ali, onde a gente fala assim: ah, mas eu já tomo magnésio, já utilizo esse mineral, mas. Tem ali, eu falo que é o sobrenome, né? Ou o agregado desse magnésio que direciona esse mineral de uma forma para ficar mais biodisponível no nosso organismo. Então, esse desvendando o magnésio é justamente para trazer aí, ampliar esse conhecimento, né? Difundir mais no nosso meio qual a necessidade. O magnésio ele é essencial em todas as formas. Mas qual que é a melhor forma que ele se apresenta que o nosso organismo consegue absorver, consegue trabalhar de forma a agregar mais e trazer mais qualidade de vida, mais ajustar o nosso bem-estar e dar uma longevidade saudável. Então a gente vai entender esses benefícios aí para uma vida mais leve e natural. A Érica já me apresentou, então a gente pula essa parte. Suplementos, né? Eu coloquei até essa imagem porque o que que a gente sempre ouve? Suplemento, sim ou não? Então tem aquela galera que vai ali contra o suplemento que fala que a gente retira tudo da alimentação. Aí tem o pessoal que defende os suplementos, assim como eu, porque é extremamente necessário hoje em dia na nossa rotina diária, né? Então eu coloquei essa imagem porque justamente é isso, né? Os suplementos eles são essa carga, né? Essa quantidade necessária ali no nosso dia a dia, na ingestão que é deficiente ou por é, não assimilar essa alimentação, por não ter essa seletividade alimentar, ou simplesmente por ter um alimento que é pobre, né, nos nutrientes que são extremamente necessários no nosso organismo. Esse assunto é muito debatido nessa questão da suplementação, justamente porque
Porque a gente visa com a parte de suplementação no na nossa dia a dia, na nossa alimentação, é qualidade de vida. Né? A gente não é só suplemento para quem quer ser fitness, suplemento para quem está fazendo atividade física, que é uma vida mais regrada. E simplesmente é uma suplementação para aquele que quer manter vigor, energia, essa questão que eu bato sempre na tecla da suplementação saudável. Então a gente precisa, né, de complementar essa nossa rotina diária aí, na nossa alimentação. Então, de acordo com a nossa Anvisa, os suplementos alimentares, ele pode atuar complementando essa dieta alimentar, né? Quando essa dieta não supre as demandas do nosso organismo. E como hoje a gente tem um solo pobre ali em nutrientes, às vezes não tem a quantidade ingerida necessária, essa suplementação é essencial no nosso dia a dia, tá? Então, esses compostos, quando a gente fala de suplementação, hoje eu estou aqui para falar especificamente do magnésio, mas a gente entra aí com todas as vitaminas, minerais, proteínas que vão complementar essa, essa suplementação para o nosso corpo, para nossas células se manterem ativas e bem, com uma vitalidade maior. E quando a gente fala, né? Hoje eu estou aqui no Momento Catal Saúde. É um prazer imenso estar aqui com essa aula para vocês, porque suplementação é uma linha que eu trabalho há muitos anos e uso muito, uso suplementação injetável, suplementação oral. Então eu já venho trabalhando essa questão para realmente nutrir. Eu trouxe vários artigos científicos até para a gente discutir no final, porque a gente consegue prevenir ali e inibir, na verdade, fazer uma prevenção para que doenças não se instalem no nosso organismo só com o ajuste dessa suplementação necessária, né, no nosso organismo. E para isso a gente precisa de suplementos que sejam ali eficazes, que tenham qualidade nos ingredientes, né? Então eu vou escolher um suplemento que de uma marca, né, de uma empresa que tenha esse cuidado com a pesquisa, com o desenvolvimento desses suplementos, que tenha o cuidado de trazer eh, esse conhecimento para as pessoas entender realmente qual a formulação, né? Qual a concentração que tem ali desses suplementos. Então, isso é o primordial, na verdade, né? A gente precisa da suplementação, mas temos que escolher ali uma empresa que realmente saiba o que está fazendo. E a Catalmedic hoje é uma empresa que eu utilizo os suplementos, indico para os meus pacientes, porque realmente eu tenho resultados muito importantes, muito significativos com a utilização dessa suplementação da Catalmedic. Então, é isso. É um suplemento, é uma empresa que visa o bem-estar, a qualidade de vida e uma nutrição celular ali saudável. Além disso, é claro, né? Procurar ali um profissional de saúde que saiba trabalhar com essa questão da suplementação e, antes de iniciar o suplemento, fazer uma boa gestão da quantidade e da qualidade do que esse organismo vai precisar, certo? Então, o magnésio, né? O magnésio hoje eu falo que ele é um mineral da nutrição celular, né? A gente precisa ali trabalhar com um aporte, né, onde ele reorganize todo esse eixo metabólico do nosso organismo. Um organismo que requer ali vários nutrientes essenciais, né, durante toda a nossa vida. Então a gente tem água, oxigênio, carboidrato, gordura, proteína e vitaminas e minerais. Então, o magnésio ele entra nessa questão dessa nutrição celular baseada desses compostos essenciais para o nosso organismo, né? Eles são importantes porque eles vão trabalhar essa questão do metabolismo, o funcionamento e coordenação celular no nosso corpo, de todos os sistemas do nosso corpo. E aí eu coloco muito, né, que é uma coisa que eu trabalho,
essa questão das 44 substâncias essenciais para o nosso organismo. Hoje eu até falo, eu tenho um artigo que eu trouxe aqui para vocês, que é um artigo meu, inclusive, que hoje eu falo que não são nem oito, né? Eu falo que são 45 substâncias, porque esse mapa aqui, que é do Dr. Roger Williams, né? Que já faleceu em 1988, eu agreguei a histidina, né, que são os 9 aminoácidos essenciais. Então, a gente tem uma coordenação no nosso organismo dessas substâncias essenciais, onde nós vamos, trazer esse equilíbrio saudável, né, para os sistemas, para as nossas células, e fazer essa dança sincrônica ali, onde um suplemento vai coordenar a ação do outro. Então, a gente tem aqui os aminoácidos, nós temos os sais, minerais e vitaminas. Então, todos eles estão interligados. E é interessante, né? Eu coloquei até aqui, esse é o livro do Dr. Roger, e eu coloquei aqui a citação, né? Ele é de 1893 e ele foi conhecido pelo trabalho de vitaminas e nutrição humana. E um pesquisador que trouxe a importância, que quis escrever para poder trazer para o público mesmo, final ali, um público popular, como ele dizia, a importância dessa nutrição celular, a importância da suplementação. Em 1956, ele descobriu aqui o ácido pantotênico, que é a nossa vitamina B5, toda interligada nessa cascata de regulação do metabolismo, tá? Então, é uma. Eu gosto de trazer essa imagem, né, dessa sincronização aqui das substâncias essenciais, justamente por quê? Porque são as substâncias que nós necessitamos diariamente. Então, quando a gente fala em suplementação necessária ou não, realmente precisa ficar tomando todos esses minerais, todas essas vitaminas, a gente tem que olhar para isso, né? A gente tem que olhar para essa cadeia onde a gente não tem absorção de tudo isso diariamente, ou por uma vida muito corrida, ou por uma alimentação que a gente acaba tendo que pular ali por N motivos, mas a gente precisa disso. Então, quando você tem essa necessidade, essa carência diária, a suplementação, ela é muito bem-vinda para que a gente consiga repor e deixar a célula ali com essa nutrição satisfatória. Então, além dessa busca inteligente, né, hidratação adequada do organismo, a própria suplementação ela é uma estratégia, né, porque ela vai otimizar a, o nosso organismo a trabalhar adequadamente, proporcionando todos os benefícios que daí a gente espera de condicionamento físico e mental, a melhora do bem-estar, massa muscular, perda de gordura. Então, às vezes, eu tenho muitos casos, né, que a gente vai conversar sobre isso até no final, de emagrecimento com ajuste da suplementação, com ajuste de minerais, né? Consequentemente, quando a gente tem esse reposicionamento celular, a gente promove uma longevidade saudável, né? Então, a gente tem células que não vão ter uma morte celular ali por falta, por deficiência, por uma carência, dessa suplementação, e a gente vai fazer com que ela tenha essa longevidade, tá? Por quê? Porque existem aí, né, existem esses estudos que demonstram a suplementação de vitaminas aumenta o comprimento do telômero, né, relacionado à nossa expectativa de vida. Então, como a longevidade saudável, ela está relacionada com a nossa telomerase ali, a utilização dessa enzima, com o encurtamento dos telômeros, nós também temos suplementação, vitaminas e minerais que vai suprir essa necessidade trabalhando a nível celular. E é aí que a gente ganha essa longevidade saudável. A gente tem ali um envelhecer sem dores, um envelhecer saudável, onde você vai ter essa qualidade de vida e manter o bem-estar, certo? O que que acontece, né? Agora a gente vai explorar aqui a diversidade do magnésio. Então, eu trouxe alguns tópicos aí, essenciais, vamos dizer assim,
que a gente às vezes não tem esse entendimento do magnésio. Por exemplo, um corpo humano, né, no nosso corpo adulto, a gente precisa de 25% de magnésio, 25 gramas de magnésio, que é um total de 60 a 65% do, desse magnésio está nos ossos e 27% nos músculos, tecidos moles. Então a gente tem. é, uma concentração significativa. A gente precisa desse magnésio, a gente precisa repor esse magnésio para que a gente tenha toda essa parte óssea, né? Que está ali na parte, no osso em forma de carbonato, de fosfato, mas também a gente precisa de manter tecidos moles, mucosas, toda a parte muscular, a parte intracelular precisa é essencial para a vida desses sistemas a quantidade de magnésio adequada. E 1% desse magnésio se encontra no plasma sanguíneo, né? Então todo mundo tem aquela visão ali, meio bioquímica, de quando fala em magnésio, cálcio, né? Fala aí dos minerais, enfim, no geral, que ele está todo localizado no sangue. E na verdade não. Ele faz toda essa ramificação importante ali e tem uma concentração maior, talvez, em outros sistemas, em outros locais, que não só o sistema sanguíneo. Em torno de 45, vamos por aí 50% desse magnésio é ingerido por meio da alimentação e absorvido pelo intestino delgado. Olha que interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tomo magnésio é, e não aumenta, eu não consigo um teor ali, uma quantidade bioquímica ideal. E aí a gente se perde porque você não tem uma absorção. Você tem uma porção ali, 50% desse magnésio, às vezes você ingere e fala assim, ah, eu não preciso suplementar porque eu retiro tudo do alimento, eu faço uma alimentação saudável, eu faço, calculo bem as doses diárias que eu preciso e não preciso suplementar. Mas se você não tiver um sistema gastrointestinal saudável, um sistema ali que vai absorver nessa porção do intestino delgado e no estômago, você já está tendo uma perda do magnésio. Sem contar que quando a gente tem ali através dos rins, né, na filtração e absorção do magnésio, a gente tem o uso de alguns medicamentos, como levotiroxina, que a gente vai trabalhar a tireoide, alguns hormônios, a própria cafeína em excesso, a gente já vai ter ali uma excreção aumentada desse magnésio. Então, esse magnésio, ele entra no organismo nessa absorção, e você consegue mandar ele embora pelo próprio organismo sem perceber ali, devido a algumas ações diárias que a gente não tem, né? É corriqueira, né? Ah, eu tomo bastante café, ah, eu uso um medicamento para o hipotiroidismo, e aí a gente acaba fazendo com que esse organismo elimine a parte essencial desse magnésio que deveria estar fazendo o papel dele no nosso organismo. Tá? Então, os rins eles trabalham a filtração e absorção do magnésio, mas como a gente pode ter essa a interação medicamentosa, vamos dizer assim, com algumas substâncias, né? O álcool também. é, é, o álcool ele é responsável em aumentar a quantidade também eliminada na urina. Então, álcool, medicamentos, é, tudo isso faz com que você tenha essa perda. Então, onde você começa a ter uma deficiência, uma carência ali desse mineral. A síntese proteica, né, e o metabolismo energético do nosso organismo também requer ele depende, na verdade, da ação do magnésio. Então, a gente, contração muscular, cascata de coagulação, é, toda essa parte de metabolismo, né, de geração de energia mitocondrial, toda essa parte a gente precisa da ação do magnésio. Juntamente ali ele vai interagir, né, ele vai fazer uma sinergia ali com o cálcio, mas a gente precisa ativamente do magnésio para que tudo isso funcione. Então a gente vai falar do diabetes mais para frente, mas a gente pega uma pessoa que tem diabetes ou que tem ferida, né, pé diabético ali, ferida é, muito comuns nessas pessoas, o que que a gente tem que ter? Um magnésio mais satisfatório, mais elevado, para que a gente consiga fazer uma cicatrização, por exemplo, trabalhar essa questão de coagulação.
Outra coisa importante, né? Em adultos, a concentração de magnésio intracelular está relacionada diretamente com a resistência à insulina, né? E com a diminuição da secreção desse hormônio. O que que isso quer dizer para a gente? Que eu posso ter uma pessoa ali que nunca, a gente não consegue melhorar a questão, né, do pâncreas na produção dessa insulina, na regulação de uma glicemia que está ocorrendo ali, né? Medicamentos são tomados e a gente não consegue fazer um ajuste, e o que na verdade a gente precisa é ajustar o magnésio. Quando a gente consegue ajustar esse mineral no organismo, a gente consegue até que o organismo necessite de menos medicação, por exemplo, num caso. Lógico, quem vai avaliar, que precisa desse ajuste, tirar, aumentar, é o médico que acompanha o nosso paciente, que provavelmente vai estar com essa ah, alteração instalada. Mas quando isso aconteceu com meu pai, por exemplo, né? A gente conseguiu ajustar, ele não fica sem o marcatal, sem a dolomita, que são dois aí minerais que ele incluiu no dia a dia dele e faz uma diferença muito grande. A gente conseguiu ajustar as doses de medicamentos de diabetes por conta da, da eficiência, né, dessa suplementação em doses adequadas do magnésio. A concentração baixa de magnésio está associada, eu trouxe essa informação aqui, à obesidade infantil, né? Sendo um elemento importantíssimo também na prevenção de diabetes do tipo 2 em crianças. Essa informação ela é importante porque a gente sempre escuta que criança não precisa suplementar. Ah, mas é criança, não precisa. A gente não precisa dar nada para criança. A gente vai começar a suplementar aí depois dos 40, né? Então a gente tem uma ideia errada de que a suplementação é só quando você realmente entrou numa carência, numa deficiência, né? Então, assim, você tá sem nada ali, você vai começar. E na verdade, não, a gente vai trabalhando esse preventivo já, deixando essas doses ideais para o nosso organismo, para cada organismo ali, trabalhar da forma adequada, ajustando todo eh, esse sistema celular, tá? Outra coisa também que a gente trabalha aqui é a questão período fetal. Então, a gente também está pegando gestantes, né? Já antecipando aí o que a gente vai falar mais para frente de cada suplemento específico, mas, por exemplo, não vamos dar para gestante o magnésio, não tem necessidade. A gente pega só um suplemento ali que tem todas as doses específicas, não avalia a necessidade real. Se tem uma deficiência muito significativa do magnésio, por exemplo, desse mineral, e suplementa de forma mais eficiente, né? Então, quando a gente tem essa alteração, né, durante o período fetal ou durante os primeiros anos ali da infância, a gente pode causar distúrbio crônico ao longo da vida dessa criança, né? Podendo levar no estado fetal à morbidade ou mortalidade ali, reduzindo a duração de vida, expectativa de vida dessa criança, né? Eu falo muito que eu tive bebê há 2 anos atrás, então quando eu fiquei grávida, eu usei muito e a médica não queria que eu utilizasse a suplementação, que eu já utilizo o Magcatal, utilizo a Dolomita, e aí mais para frente vocês vão ver também a indicação de cada um ali. E ela não queria, ela só queria que eu utilizasse esses suplementos específicos aí, prontos, que é uma cápsula só, que vem tudo junto, que é específico de gestante, que você compra na farmácia, nas drogarias, enfim. E eu falei que eu não iria tomar. Eu falei assim, olha, eu vou tomar, se for esse eu trago para você ver, mas eu não vou tomar porque eu tomo esse. Expliquei para ela todo, porque assim, o pior inimigo que tem é a ignorância, né? Então, às vezes as pessoas não querem realmente entender sobre o assunto. E eu levei para ela, expliquei a concentração que tinha, expliquei como que funcionava e que eu ia tomar aquele. E é engraçado que no final de tudo ela falou assim, Gisele, a melhor coisa que você fez, porque foi isso que acabou salvando a sua vida, porque eu tive algumas complicações. Mas foi isso que salvou a sua vida, porque você estava em níveis ótimos ali
dos minerais, das vitaminas, enfim, tudo que você precisava. Então, para vocês perceberem o quanto isso é importante, independente da fase, adulto, infantil, criança, gestante. Então, a gente precisa ter esse olhar individualizado para cada pessoa que a gente está tratando. Ainda seguindo aqui, né, explorando essa questão do magnésio, o magnésio influencia na reabsorção da formação dos ossos, níveis baixos, além de estarem associados ali ao surgimento da osteoporose, ele também está muito associado à necrose isquêmica do fêmur. Hoje, isso eu tenho pego muitos casos dessa necrose de fêmur é, em pessoas, inclusive jovens. Eu estou com uma paciente de 45 anos que teve essa necrose, pacientes mais idosos também que tá, e tudo isso está relacionado com esses níveis baixos de magnésio. Né? Então, assim, como a gente falou, a Érica falou no início, o magnésio, que é um mineral simples, olha só, né? Nessa simplicidade que tem um efeito tão gigantesco de evitar uma necrose, né? Na concentração ideal. Regula o processo de ossificação, trabalha em equilíbrio ali entre fósforo e cálcio para permitir essa fixação adequada de cálcio, para que ele não se deposite em tecidos moles ali, formando cálculos. É, regula também o nível de cálcio, agindo indiretamente sobre as paratireoides e, consequentemente, ali de quebra a tireoide. Aqui eu coloquei, né, uma tabela que eu tenho, inclusive, de todos os oligoelementos, minerais aí, e a gente está falando especificamente do magnésio, que participa de mais de 350 reações bioquímicas fundamentais, essenciais. Então, vocês estão vendo aí já de início tudo que a gente já está conversando e vendo aí do que esse magnésio é essencial na nossa vida. Tem muita coisa para frente ainda do que pode ser ajustado, mas basicamente é isso. Ele trabalha inúmeras, né, mais de 350 reações no nosso organismo. Então, ele é um cofator muito importante ali. E de quebra, a Catalmed, que traz aí para gente produtos sensacionais. O Mag Catal é o carro-chefe, porque ele tem ali os três tipos de magnésio agregando, a gente vai falar sobre eles também, na função, né, nesse ajuste bioquímico na nossa célula. E aqui mais alguns que tem o magnésio é, participando aí da composição desses produtos, mas basicamente ali o que temos específico único de magnésio é o Magcatal e a dolomita que está ajustada com o carbonato de magnésio com carbonato de cálcio, tá? Qual que é o papel desse magnésio no nosso corpo, né? Então a gente vai ver agora algumas funções desse mineral básico, né? Simples aí, que às vezes as pessoas ficam perdidas sem entender qual que é a função e o que cada tipo de magnésio pode trazer de benefício para o nosso organismo. Então, o magnésio ele vai fazer o quê? Um processo de regeneração celular. Ossos, dentes, cartilagem em geral. Então, quando a gente fala em cartilagem, a gente está falando em articulações, né? A gente está falando ali de um joelho, a gente está falando de um ombro, onde a gente pode ter todo esse desgaste, uma degeneração ali, uma bursite, uma inflamação. Então, o magnésio vai agir diretamente nesses casos. Ajuda a regular níveis de açúcar no sangue, especialmente na diabetes do tipo 2. Vai trabalhar a questão da resistência à insulina. Então, ele vai trabalhar aquela questão da caramelização orgânica, né? A, a falta de movimento celular do nosso sistema por conta dessa resistência à insulina. Formação de colágeno e elastina. Ele vai participar, né, dessa síntese proteica ali que vai trabalhar toda a sustentação e a firmeza novamente das cartilagens de pele, vai trabalhar cabelo, vai trabalhar unha, participa do sistema de reprodução celular. Então eu faço com que a minha célula não tenha uma morte, né, uma apoptose ali, uma morte celular.
mais cedo, então ela vai realmente viver e vai trabalhar o tempo que ela tem que seguir o ciclo, sem ter essa morte celular antecipada, causando um envelhecimento precoce. Então é dessa maneira que a gente mantém essa longevidade saudável e sem que ela cause prejuízos ali para os nossos sistemas orgânicos. Saúde muscular, saúde cardíaca, regula batimentos cardíacos, então arritmia. Hoje nós temos aí uma grande parcela, né, a maioria das pessoas com problemas, deficiência da válvula mitral. Então ele vai trabalhar toda essa questão dos batimentos cardíacos, regulando o fluxo sanguíneo, relaxando tensão muscular, regulando tensão elétrica, né? Espasmos, dormências. Ele vai trabalhar toda a parte de conexão nervosa, evita cólicas. Então, é um mineral essencial em períodos aí menstruais, regularizar TPM, cãibras, né? Até falo, um dos primeiros sinais aí que a gente vê uma deficiência de magnésio é cãibra. Deu cãibra, tá faltando magnésio. Estabiliza o sistema nervoso, desempenho esportivo, ele dá mais explosão, ele dá mais ajuste para as células, na questão também de correlacionar ali com os hormônios, testosterona, por exemplo, para a formação de massa magra, né? Então a gente tem ali uma eliminação da gordura e formação de massa magra. Regulador do trânsito intestinal. Então, para as pessoas com constipação ou que têm ali tendências mais à diarreia, a gente consegue fazer o ajuste por conta dessa permeabilidade de mucosa. E um antiácido eficaz, neutralizando desconforto e acidez. Ele trabalha ali de forma eficaz e eficiente a questão de azia, de refluxo, todo um rearranjo gastrointestinal cuidando desse pH. Então, os sintomas de deficiência do magnésio: fadiga, fraqueza muscular, cãibra, alterações de humor. O magnésio ele está muito ligado com questões depressivas. A depressão tem muita depressão que é desencadeada por conta de uma deficiência de magnésio. Náuseas e vômitos, perda de apetite, formigamento ou dormência na pele. Por quê? Porque a gente falou ali atrás que a gente tem com magnésio no nível satisfatório, a gente mantém a tensão elétrica. Então, quando a gente está com essa deficiência, a gente começa a ter dormência, formigamento. Então, você começa a formigar, você começa a perder essa sensibilidade elétrica, pode ser um sintoma dessa deficiência de magnésio. E convulsões. Então, esses aqui são alguns sintomas, né? Um ou dois ou vários deles ali que podem estar mostrando, né, sinalizando para o nosso organismo que está faltando magnésio, né, que é um mineral essencial, extremamente importante. E aí a gente tem as causas da deficiência desse magnésio. Uma dieta inadequada, problemas digestivos, né? Eu falei ali no início, a questão gastrointestinal, dessa absorção ali do intestino delgado, né? Às vezes não tem essa permeabilidade satisfatória ali. Consumo excessivo de álcool, alimentos processados, alimentos muito industrializados, refinados, tudo isso também faz com que o nosso organismo elimine uma quantidade muito maior, né, com que não ocorra essa absorção pelas células e a gente começa a ter essa deficiência. Consumo de alguns medicamentos, diuréticos, antibióticos, antifúngicos, imunossupressores, quimioterápicos. É legal essa questão né, entrei aqui no quimioterápico, porque eu atendo muito paciente com câncer. E quando eles estão em tratamento de quimioterapia, a primeira coisa que os médicos que não têm uma visão integrativa dessa terapia multidisciplinar, né, de entender como um todo ali esse indivíduo que está sendo tratado, a primeira coisa que ele faz é cortar tudo. Corta magnésio, corta vitamina D, corta vitamina B12, que é extremamente essencial nesses casos,
e faz com que esse organismo debilite cada vez mais. Então, eu falo que até o nosso papel como paciente, e que né, nós temos aqui várias pessoas hoje entendendo melhor sobre o magnésio, mas temos vários profissionais também, é trazer esse conhecimento ali, de sanar todas as dúvidas para que as pessoas entendam, tanto o profissional quanto o paciente ali, a real necessidade e importância dessa suplementação. A própria, o diabetes, né? Ele também é ele faz por conta da resistência à insulina, dessa produção desordenada do próprio hormônio, ele faz com que a gente consuma ou deplete mais ali o magnésio, doenças intestinais, doenças de Crohn, desbiose, colite, tudo isso também faz com que você elimine hiperparatireoidismo, hipertireoidismo, insuficiência renal e a idade avançada. E a idade avançada, a gente vai falar um pouquinho sobre esse público específico, né, que a gente vai entrar na questão da geriatria. Por quê? Porque é uma idade que a gente não tem. é, Às vezes ali você tem perdas de algumas percepções de olfato, de paladar, e tudo isso vai fazendo com que você perca a vontade de se alimentar adequadamente, ou não tenha necessidade de suplementar, ou não faça o ajuste da dose necessária para que esse idoso, né, essa pessoa que já está nessa idade mais avançada, suplemente o que é real ali e necessário para o dia a dia. E agora a gente vai entrar na questão dos tipos de magnésio. Nós temos aí inúmeros tipos, né? Porque o magnésio em si é o magnésio, é um mineral ali. Mas para a gente fazer para que ele fique mais biodisponível para o nosso organismo, nós temos aí várias denominações, né? E aqui eu trouxe o que a gente mais encontra no mercado aí, que é a forma com que a forma química com que ele se apresenta, que é o cloreto, citrato, óxido, malato, treonato, carbonato, bisglicinato, lactato, aspartato, sulfato, taurato e inositol. Esses aqui são os que a gente mais encontra hoje, no mercado. Então, às vezes você fala assim, ah, eu tomo magnésio. Tá, qual o magnésio que você toma? Ah, eu tomo magnésio. Então a gente percebe, né? Aqui também eu fiz essa tabelinha para vocês entenderem melhor. Todos eles têm uma função importante no nosso organismo, mas alguns mais específicas. Por exemplo, hoje a gente tem o magcatal. O magcatal, nós temos o taurato, o bisglicinato e o malato. Então a gente tem ali três tipos de magnésio que vai trabalhar a relaxamento muscular, vai trabalhar fibromialgia, resistência muscular, resistência cardiovascular, vai ajudar consequentemente a trabalhar a questão do sono, né? Por conta desse relaxamento. O bisglicinato, ele é a forma ligada à glicina que proporciona a maior absorção pelo nosso organismo, pelas nossas células, né? Ele proporciona ali uma biodisponibilidade aumentada para o nosso corpo. Então, ele é a forma mais biodisponível que o nosso corpo consegue ali absorver. Então, ele vai trabalhar na redução do estresse, na qualidade do sono, né? Aquela fadiga, que a pessoa pode estar entrando em fadiga adrenal por conta de estresse, né? Fadiga crônica ali não causa efeito laxativo. Então, se a gente precisa de algum. Ele vai contribuir para o trânsito intestinal, mas sem causar aquele efeito laxativo de laxante mesmo. Ah, eu só quero realmente fazer com que o meu intestino funcione. Não é o caso aqui. Então, aqui a gente vai tratar de forma contínua, para que esse intestino funcione, agregado junto com os outros tipos de magnésio, né? O taurato, por exemplo, ele, ó, pressão arterial, ajuda no estresse, vai trabalhar a saúde do coração, junto com o bisglicinato, que vai melhorar dores muscular. Ó, eu brinco muito que, como eu tomo diariamente, né? Eu falo que o dia que você está muito cansado, que você vai tomar
Mag Catal e para ir dormir, né? Ah, depois do jantar eu tomo Mag Catal. Você sente aquele relaxamento, aquela coisa gostosa, porque os músculos estão se acomodando. É como se ele abraçasse o mineral ali, o magnésio, e falasse assim: não, é você que eu precisava agora, eu quero esse abraço gostoso. E o músculo realmente vai relaxando e vai tirando aquela fadiga crônica. Então, nos casos de fibromialgia, por exemplo, né, que a gente sabe que a fibromialgia acomete aí uma grande parte da população, e principalmente as mulheres, e a gente fala que é do fio de cabelo até o dedão ali do pé. Então, são dores insistentes ali, persistentes, e a gente acaba conseguindo ajustar com o magnésio. E aí nós temos os outros tipos de magnésio que são tão importantes quanto, mas para algumas situações mais específicas, né? Então, por exemplo, o sulfato que eu quero, é, vou até falar dele porque ele é usado de forma tópica, né? Usado muito na questão da estética, né? Então, assim, eu trabalho bastante com essa questão estética, a gente também associa muito essa questão da suplementação. O sulfato, ele vai trazer um relaxamento muscular, mas a nível tópico, de banhos terapêuticos, é o famoso sal Epsom, né? Onde a gente utiliza ali a uma flutuação, né? Ele deixa você mais leve, recupera lesões. Então, esse magnésio ele vai atuar em lesões de pele, ele vai trabalhar em reintegrar ali, trabalhar a barreira específica da pele. Então, nós temos aí todos esses tipos de magnésio atuando. E o carbonato, né? Que é é um dos meus queridos também, porque é a forma mais alcalina do magnésio. Então, ele vai ajudar na questão de reajuste do pH. Eu tomei muito o carbonato na dolomita na minha gestação. Por quê? Porque era muito azia, eu passava muito mal. Querendo ou não, ele trabalha deixando neutralizando esse pH. Ele vai te dar um conforto, além de repor o magnésio, né? Ele vai regular essa questão do pH, trabalhando refluxo e azia, e ainda vai suplementar a concentração de magnésio que eu preciso, e ainda vai, impedir essas irritações e ser um antiácido ali muito eficaz. Então, tô sentindo qualquer azia, qualquer coisa, carbonato de magnésio ali, na forma de carbonato que vai ajustar. Aqui eu trouxe, né, a função aí do apoio da função muscular, que é esse relaxamento, e aqui a gente tem esse mineral, esse suplemento aí da Catal Magic, que é o Mag Catal. Eu utilizo muito o Mag Catal para trabalhar a vitalidade geral do organismo, né? A gente fala aqui tá como apoio de função muscular, porque ele promove esse relaxamento muscular, mas ele ajuda nessa questão de dores, da articulação, de é, contribuir na parte de exercício físico, né? De dar aquele apoio energético na atividade física, melhora o cognitivo, né? Porque ele está repondo. É tudo aquilo que eu falei. Não adianta nem eu ficar falando do Magcatal aqui em si, porque assim, a gente já viu que o magnésio o que ele é capaz de fazer. E com esse trio que a gente tem no Magcatal, que é o taurato, o malato, né, que é o dimalato, e o bisglicinato, a gente consegue aí todo o aporte necessário para trabalhar todas as funções básicas da nossa célula. Né, de repor ali, de trabalhar a parte energética, de trabalhar cãibra, de trabalhar musculatura, de trabalhar a função sistema nervoso, depressão, tudo ele vai estar ajustando. A melhora da saúde óssea, né, também é outra questão, a gente coloca a saúde óssea porque a dolomita do Dr. Cânio está associada com carbonato de cálcio, mas a gente vai aqui ter uma melhora
na estrutura óssea em si, na densidade mineral óssea, evitando ali ou até recuperando, né, uma osteopenia, trabalhando uma questão para evitar uma osteoporose. Mas eu tenho muitos casos hoje, né? Eu uso muito dolomita, indico muito, além da questão da correção do pH, a questão da melhora nas dores articulares. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas não é anti-inflamatório, Gisele, e melhora as dores. Eu comecei a tomar, já não estou sentindo mais dor, não estou tendo mais retenção de líquido. Justamente por conta dessa absorção que a sua célula precisa desse magnésio. Então ele faz todo esse reequilíbrio, esse aporte diante da, né, ele suga ali dessa a necessidade do mineral que está contido aí na dolomita, tá? Então, ele, além de trabalhar a densidade mineral, ele vai trabalhar a estrutura, ele vai trabalhar pH e vai trabalhar a questão das dores articulares aí associados. Lógico, tem uma infinidade de suplementos que a gente associa, mas a dolomita em si ela já consegue ajustar só com essa questão do magnésio e do cálcio. Promoção de um sono saudável. Consequentemente, eu até coloquei que saiu fora aqui do meu magnésio, mas eu coloquei porque tem um artigo no final que a gente fala sobre essa questão do sono, da depressão. Então, eu achei bem propício de colocar aqui para vocês. Como o Magcatal, o magnésio promove ali esse relaxamento muscular, a gente acaba é, melhorando a qualidade do sono, né? Então a gente faz com que a gente tenha um sono, atinja um sono REM, né? A gente tenha esse descanso necessário ali e faça com que a nossa pineal tenha um momento de descanso dela, nossa glândula, para que alcance esse sono saudável, tá? É, ele vai ajudar a regular os neurotransmissores, sistema nervoso, para começar a iniciar esse sono e levar a uma qualidade com menos distúrbios, de sono durante essa noite, tá? E o Vital Zen eu coloquei aqui, por quê? Porque ele tem um magnésio também, né, na sua fórmula, e tem o complexo B, tem minerais, tem a vitamina C ali, que também vai contribuir para casos de extremo de fadiga crônica, de, eh, de depressão, de estresse, de síndrome de ansiedade ali, tá? Então a gente trabalha isso daqui. Na estética, eu trouxe um pouquinho da estética, justamente eu falei ali do sulfato, que é um sal de Epsom que tem, mas o que a gente utiliza muito na rotina do paciente em casa, para o equilíbrio de uma pele, redução de inflamações, reduzir excesso de oleosidade, acne, manchas, senis, é a dolomita, Dr. Cânio, que a gente vai trabalhar com que, fazendo uma pasta cremosa ali, né, com essa dolomita em pó, né, acrescentando água mineral ou água termal, ou água água filtrada, fazendo uma pastinha e fazendo com que essa pele, né, absorva esse magnésio, que ela acalme com os benefícios desses minerais aí, dessa fórmula da dolomita, tá? Contribuição do magnésio para a saúde humana. O que que a gente tem aqui? A gente tem prevenções, a gente já falou sobre isso, né? Um aliado para diabetes, cardiovascular, saúde óssea. Isso daqui é básico, gente. Quando a gente pensa em magnésio, a gente tem que lembrar a importância dele, o quanto ele contribui para esses casos. Diabetes do tipo 2, sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema de pressão arterial. A gente consegue regularizar a pressão arterial sanguínea com um magnésio equilibrado. Saúde óssea, então a gente também trabalha os casos de osteoporose e osteopenia com magnésio. E lembrando que é muito pouco falado as questões anti-inflamatórias aí, que o magnésio consegue suprir, porque ele é um antioxidante importante e ele consegue reduzir processos inflamatórios, ele é um anti-inflamatório na realidade, e ele consegue reduzir esses processos inflamatórios no nosso corpo.
Então, ele recupera lesões mais rápido. Ele recupera feridas, mesmo você fazendo a ingestão via oral, lembrando que a gente está trabalhando a nível celular, ele faz com que a gente tenha essa reparação tecidual, a gente tenha essa cicatrização acelerada. Por quê? Porque ele está trabalhando na cascata de coagulação, ele está trabalhando ali em todo o processo cicatricial dessa pele, dessas lesões que existem. O que eu acabei de falar, né? O magnésio ajuda na prevenção de inúmeras enfermidades por conta de ter essa propriedade antioxidante. Então, ele combate os radicais livres, ele evita o desenvolvimento de várias doenças. Então, a gente tem aquelas desarmonias se instalando, ele faz com que, ajustando aquelas atividades enzimáticas, bioquímicas, enzimáticas, metabólicas, ele faz com que essa doença não consiga se instalar porque ele está suficiente ali no organismo. Interação do magnésio com outros nutrientes. Então, o magnésio ele é essencial, né, na absorção, nós fazendo uma sinergia ali com o cálcio e a vitamina D. Então, ele vai potencializar todos os efeitos benéficos aí à nossa saúde por conta dessa interação com esses outros nutrientes. E as dicas para garantir uma ingestão adequada do magnésio, que são os alimentos aí ricos. A gente vai suplementar, mas a gente não deve se esquecer que a gente precisa dessa suplementação, dessa alimentação saudável, né? A gente suplementa, mas a gente também tem que retirar dos alimentos ali, então essa consciência alimentar, como nozes, sementes, vegetais, folhas verdes, eles devem ser incorporados numa dieta. Não é só porque a gente tem o artifício, né? Hoje em mãos aí, graças a Deus, da ciência aqui ao nosso favor, e produtos excelentes, como os da Catal Medic. Não é só por isso que a gente vai deixar de se alimentar, deixar de ter uma alimentação saudável só para suplementar, porque isso também não vai funcionar. Então a gente tem que realmente suprir as carências ali que o nosso organismo apresenta no dia a dia, tá? Trouxe aqui também essa questão da estética, né? Porque a gente acha ali, né, falando só o magnésio, e a gente já viu inúmeras, reações que ele trabalha, e ele é importantíssimo também na saúde da pele e dos cabelos, né? Então, o magnésio, a importância do magnésio na pele e no cabelo é de quase 80%, vamos dizer aqui, 75%. Ele tem um efeito de 80, antioxidante 80% na saúde da nossa pele. Então, ele consegue controlar os efeitos antioxidantes. O que que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas manchas senis que aparecem na minha pele, que o excesso de sol, por isso que o magnésio ali, quando a gente utiliza a dolomita, ele faz esse efeito calmante, porque ele vai fazer esse efeito antioxidante na minha pele. Então, eu consigo restaurar essa integridade da pele. Hidratação da pele. 90% da hidratação da nossa pele depende do magnésio, tá? Fortalecimento do cabelo. Eu sempre vejo as pessoas falando assim: ah, meu cabelo tá caindo. Ah, meu cabelo tá caindo. Ah, eu não sei o que eu faço, já comprei isso, já comprei aquilo, já tomei vitamina, já fiz isso, já fiz aquilo, o cabelo tá caindo. É utilizar o magnésio, a deficiência de magnésio. O magnésio ele está ligado diretamente, ó, quase 90% ali com esse fortalecimento dos fios capilares. E 70% ele está relacionado com a redução da inflamação da pele, do couro cabeludo, dermatite seborreica, caspa, ah, questão de rosácea, né? Então a gente faz uma pastinha para rosácea, por exemplo, para o rosto, acne, está relacionado com magnésio, tá bom? E aqui, então eu vou trazer alguns tópicos para vocês, relacionando realmente em alguns aspectos, né? Eu falei da geriatria e a relação que o magnésio tem, com essa linha, com essa área. Por quê? Porque a gente tem o avanço da idade, às vezes não tem um olhar ali com a perda, né, relacionada com essa absorção desse organismo com
com a perda desses nutrientes nesse organismo que está mais envelhecido, que não consegue ter um aporte, né? Aos 70 anos de idade, a taxa de absorção de um do magnésio nessas pessoas idosas, ela corresponde a 65% apenas do que era aproveitado. Então, a gente tinha 100% aos 30 anos e só tem 65% aos 70. Então, a gente tem que fazer esse ajuste e ter esse olhar atento nessa fase da geriatria, tá? E os fatores que estão, né, eu falei alguns deles lá atrás, mas que estão associados a esses fatores são perda de olfato, né, ausência de apetite. No envelhecimento tem uma baixa produção de saliva, próteses dentárias que são mal colocadas. Tudo isso faz com que o metabolismo seja alterado e não tenha a absorção adequada do magnésio, que é extremamente importante, né? Nessa ponta, né? Nessa fase da vida aí. Devido à redução, da atividade física também por conta da idade e uma dieta riquíssima em gordura, a interferência nessa absorção, ocorre essa interferência na absorção do magnésio. Por quê? Porque o organismo não consegue fazer esse metabolismo. Ele excreta mais, ele já absorve menos magnésio e excreta mais esse mineral, tá? O aumento do consumo de açúcar também faz com que entra ali naquela questão que eu falei dos processados, refinados, ela entra também numa alteração nesses idosos, fazendo com que eles apresentem hipertensão, problemas cardíacos, e aí que mora o perigo, né? Tá o erro, porque as pessoas acham que são coisas, são manifestações da idade, e na verdade não, são manifestações de uma deficiência de suplementos, né? De suplementação adequada ali no organismo. O magnésio e diabetes, né? Do tipo 2. Então a gente tem ali uma correlação também muito grande porque ele causa, diabetes do tipo 2 causa diversas alterações no metabolismo de carboidrato, de gorduras e faz ali uma deficiência total ou parcial da insulina. Então, os sintomas que vão caracterizar a diabetes é perda de peso, fome exacerbada, fraqueza muscular, e ele está extremamente associado com os baixos níveis de magnésio no organismo. Porque, assim, tem estudos já que mostram que a resistência à insulina, né, a forma de ingestão inadequada, a deficiência de magnésio, gera essa resistência à insulina, né? Então, ela altera todo o metabolismo de magnésio no organismo dessas pessoas que apresentam a diabetes. Então, o magnésio ele facilita o transporte da glicose nas membranas, né? Ele tem essa permeabilidade, ela é um facilitador de ações enzimáticas ali para não ter uma oxidação dessa glicose, desse açúcar no sangue. Trabalha a questão da resistência à insulina, né? A deficiência, a associação desse magnésio com a resistência à insulina pode estar associada desde a infância. Então, a gente tem ali já estudos também que falam que a comorbidade ela aparece, né? Essa alteração metabólica aparece, mas ela já é uma associação dessa deficiência na infância. Então, a gente tem que cuidar das crianças, né? Da infância, da suplementação, da alimentação e do aporte nutricional que tem ali. E também aqui é interessante falar, quando a gente fala na infância, a proporção de crianças obesas também deficientes de magnésio, porque está no meio intracelular, é gigante. Por quê? Porque está faltando magnésio intracelular, você tem uma tendência a ter crianças obesas, tá? Magnésio e doenças cardiovasculares. Aqui o magnésio ele vai trabalhar, né? Então, assim, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, como é o caso do nosso país aqui, né? O nosso Brasil, a gente tem muitas doenças relacionadas ao coração, doenças cardiovasculares, cardiopatias isquêmicas. E é, é, é muito assim gritante a quantidade de trabalhos que tem, onde mostra que justamente a presença, né? Do magnésio melhoraria essa disfunção.
Então, são níveis deficientes demais do magnésio que são responsáveis por alterações da arritmia ventricular, alterações cardíacas, é, nível desse mineral ali realmente fazendo toda a função, no sistema do sistema coronário ali. Trabalha também a questão, o magnésio no tratamento das doenças cardiovasculares, ele consegue ajustar a hipertensão arterial, ele consegue refluxo sanguíneo que vem, né, dessa parte cardíaca, contração arterial aumentada, tá tudo relacionado com as questões. Idosos que têm pressão alta, tá com picos de pressão alta, a, pode ser ali a questão do magnésio que está em deficiência, certo? Magnésio e saúde física e mental também muito relacionada. Aqui, esse é um estudo que a gente vai entrar aqui até nos artigos que eu trouxe para dar uma pincelada para vocês. Mas tem um estudo que fala do magnésio na merenda escolar correlacionado com a saúde física e mental. Por quê? Porque a deficiência desse mineral nos alimentos das crianças mostrou a condição, né, a carência, essa carência nutricional, o quanto é impactante na parte física, da estrutura física e o quanto afeta a parte mental e emocional, gerenciando ali, induzindo a uma depressões, síndrome do pânico. Então, tá tudo ajustado com essa questão do magnésio também, tá? Os níveis baixos de magnésio são um dos fatores responsáveis que causaram neuropatologias, né? Refletem depressão, como eu falei. Essa deficiência também está ligada ali, manifesta outros 26 problemas psicoemocionais, como agitação, ansiedade, irritabilidade, delírios, dores de cabeça, insônia. Olha quanta coisa, gente. E aqui tá todos é, as fontes, né? Porque isso daqui são todos estudos com embasamento científico. Então, a gente tem ali muitos estudos que mostram, ó, nos últimos 100 anos, a depressão cresceu de forma grandiosa. Somente nos Estados Unidos, as crianças tomam 4 vezes mais medicamentos psiquiátricos do que as crianças restantes do mundo. Por quê? Deficiência de magnésio. Também, né? Tem N cofatores ali, mas das questões levantadas foi essa deficiência do magnésio, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns artigos que eu até grifei, né? As partes mais importantes aqui, mas tem toda a fonte, se vocês quiserem ler esses artigos. Porque eu até coloquei aqui, né? Artigos científicos, porque conhecimento é essencial. A gente tem muitos profissionais, muitas pessoas que falam coisa que acha da própria cabeça. E, na verdade, a gente precisa desse embasamento, porque hoje a gente consegue salvar muitas vidas com coisas simples, né? Porque, assim, é um suplemento, não é uma medicação, é uma prevenção. A gente vai fazer um reequilíbrio, né? Nesse nível ideal de suplementos que a gente faz. E aí, é assim, né? Não é nível de referência, que é o que a gente vê aí em muitos exames laboratoriais. São níveis ideais que o organismo precisa. Então, a gente precisa manter isso em equilíbrio, tá bom? Hum, Aqui eu trouxe justamente esse trabalho que eu falei da merenda, né? Um trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E coloquei aqui para vocês, ó, o magnésio, nessa revisão bibliográfica que ele fez, trabalhando o magnésio como um micronutriente na merenda de uma escola municipal no sul do Rio de Janeiro. Eles chegaram ali, ó, a conclusão, né? O magnésio atua como regulador da homeostase entre insulina e glicemia, então previne diabetes. Sua deficiência está associada com problemas de hipertensão, diabetes mellitus, arritmias e deficiências cardíacas. O, depois do potássio, o magnésio é o segundo íon mais abundante em níveis séricos no organismo. Então a gente tem que ter uma consciência da necessidade e da importância dele para o nosso organismo, para a manutenção do nosso organismo. Magnésio constitui um forte aliado ao combate de infecções.
estimula a produção de secreção biliar. Então, ele faz o que a secreção biliar vai trabalhar a questão de metabolismo, eh, de não gerar refluxo, né? Vai trabalhar a parte gastrointestinal, melhorar a questão de motilidade intestinal, gastrointestinal, na verdade, porque trabalha a questão da parte de estômago, vesícula, fígado, intestino, então ele está ali trabalhando essa questão. Age no transporte dos íons sódio, potássio, cloretos e sódio. Magnésio age para evitar tétano, espasmos brônquicos, fadiga muscular, espasmos coronários, previne diabetes em criança. Então, assim, gente, isso daqui, né? Esse trabalho tá disponível, tá aí. Vocês vão receber, né, esse material. Tem as fontes para quem quiser pesquisar mais a fundo, todos esses artigos, esses trabalhos que eu coloquei. Mas tá aqui para a gente ver, para a gente entender, absorver esse conhecimento e entender que o quanto é importante, né? Ó, o Brasil apresenta os solos mais pobres em magnésio. Portanto, nem sempre uma variedade de alimentos ofertados é suficiente para suprir essa carência de ingestão do próprio magnésio. Então, a gente precisa o quê? Suplementar. Magnésio e a depressão, né? Então, aqui a gente tem um artigo onde a gente fala como que o magnésio pode contribuir para evitar ou tirar uma pessoa da depressão. Então, eles fizeram aqui, ó, 16, né, estudos, onde esses aqui foram os mais significativos. Magnésio mais vitamina D, boa influência sobre o humor. Magnésio, desempenho semelhante à imipramina no controle de sintomas depressivos. A imipramina é um antidepressivo, né? Que ele tem efeito. Olha que interessante, ele é um antidepressivo que tem efeito cardiotóxico. Então, você melhora a depressão e piora o coração. E o magnésio ele tem efeito semelhante à imipramina. A atenuação dos comportamentos depressivos pós-normalização de uma magnesemia. Então, estava abaixo o magnésio, suplementou, melhorou o comportamento depressivo. O magnésio oferece benefícios sobre o humor e ansiedade. Outro artigo científico aqui, feito com 264 pessoas. Níveis séricos mais baixos de magnésio estão associados a sintomas depressivos. 3.064 pessoas, né? Então, a gente consegue perceber aqui a quantidade que é necessário. Esse trabalho é um trabalho meu que está para ser publicado, onde eu falo das 45 substâncias essenciais do nosso organismo, né, para uma saúde equilibrada. Então, também a questão do magnésio, a questão das vitaminas hidro, os minerais e as vitaminas hidro e lipossolúveis, a suplementação com magnésio em performance de atletas. Então, ele vai fazer estabilidade da membrana, proteção de ácidos nucleicos, né? Então, ele vai reduzir ataques oxidativos, ele faz uma proteção do nosso DNA, regula a expressão de troponina. A troponina é uma enzima, um marcador cardíaco, então ele faz com que ela sempre fique no estado dela de relaxamento sem ter que ter o extrapolamento, porque o coração está trabalhando da forma adequada. Aumenta a síntese de proteína, melhora ali a proteção dos danos celulares, né? Actina miosina, aumento de produção de força. Então eu tenho uma melhora, actina miosina é o carrinho que a gente faz na parte muscular. Então eu tenho essa melhora na minha produção de força. Então eu tenho um músculo mais forte. Coloquei o Vitalzen justamente por esse artigo, né? L-triptofano, ômega 3, magnésio, vitaminas do complexo B na diminuição dos sintomas de ansiedade. Então, a gente tem uma combinação aqui, ó, na Revista Multidisciplinar de Psicologia, onde mostra que as vitaminas do complexo B mais o magnésio, eles vão fazer o quê? Trabalhar quadros de declínio cognitivo, trabalhar condições de demência e Alzheimer. Ele vai trabalhar, demonstra efeitos do magnésio na aprendizagem e na memória dos seres humanos, então você vai melhorar a qualidade de aprendizagem, você vai estimular a memória a ficar mais ativa,
A deficiência está associada à cognitiva, baixo nível acadêmico, falta de magnésio está relacionada à desatenção, retardo mental e problemas de fala. Então, às vezes, a gente tem uma criança com problemas de fala e, às vezes, a gente tem que associar essa questão do magnésio para conseguir recuperar essa criança. Que mais? Ó, transtorno de atenção e hiperatividade. A gente tem hoje muitos quadros, né? Muitos diagnósticos de TDAH, TEA, TDAH, enfim, que às vezes a gente só tem que dar uma olhada para essa carência também. É importante aqui eu coloquei, eu grifei essa frase, porque nesse trabalho, as pessoas que fizeram a suplementação e trabalharam ali com magnésio, com triptofano, né, com essa suplementação, falou que deixou de agir e sentir coisas prejudiciais que interferiam no meu bem-estar. Estou me sentindo mais calma, estou menos irritada, estou tendo menos fome, tendo menos vontade de comer doces e porcarias, mais disposição para fazer as coisas. Estou conseguindo me concentrar melhor nas aulas. Durmo melhor, não roo mais unhas. Então, essas falas aqui foram das pessoas que foram testadas nesse estudo aqui, né? E tiveram essas percepções depois dessa complementação suplementar no cotidiano, no dia a dia delas. Então, isso é muito importante. Aí tem mais alguns, né? Carência de micronutrientes na infância. Então, a gente tem aqui a redução do risco de adoecimento por conta dessa suplementação. Nós temos a importância aqui da suplementação, da alimentação, né? E suplementação no tratamento de sarcopenia. Tudo isso, gente, relacionado com a questão de uma suplementação saudável, de uma suplementação adequada, com produtos de qualidade, com, com uma empresa, né, que é o caso aqui da Catalmed, que tem um cuidado, um olhar para que sejam produtos na concentração adequada, que o meio celular, né, nossas células aí, que vai colocar para o meio intracelular a quantidade adequada que vai reorganizar todo esse eixo, esse metabolismo celular. Então, é isso que faz quando a gente utiliza. Isso que eu só estou falando do magnésio hoje. Então, imagina a gama de suplementos aí, a quantidade que tem, a infinidade que a Catal Magic coloca no mercado para nos favorecer aí no nosso dia a dia. Então, eu acho que é isso, né? Essa questão de trazer o magnésio. Eu tentei simplificar da maneira mais coerente, da maneira mais lúdica que eu podia trazer para que ficasse esse conhecimento mesmo armazenado, que fosse um conhecimento adquirido para a gente levar isso daqui para frente e realmente utilizar no nosso dia a dia e melhorar a vida de outras pessoas. Tá? E aí a questão que eu trago, né, que eu gosto de sempre deixar alguma coisinha é isso, ó. Passou da hora da mudança. Então, quem acha que não precisava de suplementação, que não precisa desses suplementos diariamente, tem que mudar. Por quê? O que que você precisa para começar uma vida mais saudável e equilibrada hoje? Né? O conhecimento você tem, já sabe que o magnésio vai já trabalhar boa parte aí dos problemas e interagir mais com essa questão, aprender mais com as aulas. A Catal Magic está aí, disponibiliza, né, aulas maravilhosas sobre esse nicho da suplementação, dos produtos que eles estão colocando no mercado hoje, que é com muita qualidade e muito importante para o nosso dia a dia, tá? É essa a minha apresentação. Gratidão aí por vocês estarem aqui presentes comigo hoje. Espero ter passado, ter conseguido passar aí um pouquinho de tudo. É muito rápido, eu falo muito, é muita informação, é muito artigo, é muita coisa. E espero que vocês tenham gostado.